Muito bem. Vou perguntar para todos vocês a mesma coisa. Marília, uma coisa muito legal da convocação e uma coisa que você não gostou. Ou que alguém que tenha faltado. Gostei muito do Endrick, gostei muito dessa convocação e acho que acho que desnecessária a convocação de um jogador que está machucado no momento, que é o Gabriel Jesus. Ele está machucado. Normalmente ele fica machucado entre a convocação e a apresentação. Dessa vez ele já está machucado. É verdade. Meu caro Zé Ilan, uma boa e uma ruim da convocação. Eu não tenho muito como fugir do que disse a Marília também. Me chamou a atenção quando ele convocou um jogador que está lesionado. Qual é a necessidade de convocar um jogador que está machucado se há tantas outras opções? Não é vida ou morte isso aí, não é faca no pescoço que ele tenha que convocar, e o Gabriel Jesus não é esse jogador tão incontestável assim. Enfim, também estranho, também acho desnecessário convocar jogador lesionado, e também gosto da novidade do Endrick, e principalmente, né, do fato do Endrick ser um jogador que atua no futebol brasileiro. Né? Eu acho que o Diniz tem que buscar mais esse caminho de conseguir conectar, não é forçar a convocação do jogador que atue no Brasil e que não tenha condições para ser convocado. Mas há outros nomes, então eu gostei da convocação do Endrick como novidade, como um jogador que tenho certeza que está onde está o futuro da seleção brasileira, e pelo fato dele jogar ainda no futebol brasileiro. E aí, Renato? Bom, a minha manchete já responde a sua pergunta, né? Gostei muito Sim. do Hendrick e não gostei do Gabriel Jesus. Então, vou fazer um outro comentário. Eu quero ver se o Diniz tem peito para escalar o ataque com Paulinho e Hendrick. Já imaginaram? Aí seria um ataque bastante interessante, hein? É verdade. Olha, os dois que jogam no Brasil, inclusive. Casão, a boa pode ser o Endrick, pode ser outra qualquer, e a ruim, sem ser a não convocação do Neymar, que afinal tá machucado. Não. Não, a boa é a convocação do Endrick. A ruim é deixar o Marcos Leonardo de fora, um centroavante que tem 13 gols no campeonato, joga num time que está tentando fugir do rebaixamento e mesmo assim está lá em cima na tabela de classificação dos artilheiros. É vice-artilheiro do campeonato. Está atrás do Paulinho e do Tiquinho com 16. O Marcos Leonardo tem 13. Num time que não saiu da zona de longe da zona do rebaixamento do campeonato todo. Ele tem 13. Esse garoto merecia ter sido convocado no lugar do Gabriel Jesus. E uma outra coisa, eu acho que o Alan Patrick merecia também ser convocado nessa convocação de hoje, porque é um cara criativo. Sem o Neymar, que é o cara que deveria fazer aquela função, eu acho que o Alan Patrick merecia uma convocação para a seleção brasileira. E concordo com o Ilan. Ele tem que olhar mais para os jogadores do Brasil. Nós não temos mais super craques. Não tem mais aqueles caras que você pode convocar mesmo em fase ruim. Sabe? Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, Zico, Sócrates, Falcão e tal. Esses caras, mesmo em fase ruim, você convoca. Você pode convocar. Nós não temos mais nenhum jogador desse nível que você possa convocar em fase ruim. Então, para que o Gabriel Jesus machucado? É uma boa pergunta, né? Eu também não entendi. Aliás, não é anormal, né? Normalmente o cara tá machucado e convoca, só pro cara ir lá e mostrar que tá machucado mesmo, sei lá. Ô, E aí Marília, cortar. essa convocação. E aí cortar, né? E aí E aí cortar, pois é. cortar, né? Aí eu espero Isso. que no corte ele chame o Marcos Leonardo. Pode ser. Não, ele convocou um a mais. Ele convocou Ele convocou um a 24. mais. Ele vai tirar o Gabriel É Jesus e não vai verdade. precisar convocar ninguém. Exatamente. Ô, Marília, essa convocação a lista ela já tinha sido feita antes da final da Libertadores, então não é que o Diniz ficou mais solto para convocar quem ele quisesse, ou sei lá o que, depois da final, a convocação foi feita antes, mas a pergunta que eu faço essa é a convocação mais Diniz de todas, mas isso vai até quando? Porque daqui a pouco, se tudo correr bem, ou se o prometido estiver valendo, o Diniz vai dar tchau e veio o Ancelotti. E essa sequência de jogos é a mais dura, né? Colômbia e Argentina. É verdade. Eu acho que é a convocação que tem mais chance em pouco treino, ele mostrar um pouco do que é o jeito dele jogar em campo. Acho que são jogos difíceis. Então, o sarrafo tá aqui. É que o Diniz tem essa capacidade, né? Igual do Superman, ele põe só um óculos e ele muda de personalidade. Ninguém percebe que ele é o Superman ou o Clark Kent. Há 2 semanas a gente estava aqui tendo que o Diniz não tinha nível para a seleção brasileira. Olha, veja bem, olha o Peru, olha o Uruguai.
Agora é a Colômbia e a Argentina, atual campeã do mundo. A última vez que a Argentina esteve no Brasil, ela ganhou do Brasil no Maracanã, a final da Copa América. O outro jogo a Anvisa não deixou jogar. Então, a última vez que a Argentina esteve aqui, ela venceu. A ausência do Neymar deu ao Diniz aquela chance de montar do meio para frente de outra forma. Sobre o Neymar já falamos e discorremos várias vezes o que ele já foi, o que ele deveria ter sido, tudo aquilo que a gente já viveu e não viveu, todas aquelas frases maravilhosas que ele já falou, mas é um fato que a escalação dele molda o sistema ofensivo do Brasil. Então, se ele é o centralizado, ele é o ganso da seleção brasileira, eu tenho que ter um ponta direita, um ponta esquerda, um centroavante, o Richarlison joga, ou o Gabriel Jesus joga. Sem o Neymar, talvez ele possa escalar um quarteto ofensivo ou um trio ofensivo sem posição fixa, né? Porque a posição fixa é a antítese do que é o dinizismo. Sem o Neymar, a gente pode ver um pouco mais disso. Não é o melhor momento do Vinícius Júnior? Não é. Mas talvez ele possa mesmo, na frente do torcedor brasileiro, depois de viver o ápice que ele viveu na carreira dele no sábado no Maracanã, ver um jogo um pouco mais brasileiro contra a Argentina, que, né, até agora é líder das eliminatórias e está vivendo uma lua de mel inacreditável desde que venceu a Copa do Mundo. Eu acho que o Diniz, talvez ele tenha ganhado a chance de ser feliz agora na seleção. Me parece desenhado que o Ancelotti vem, né? Nunca o Edinaldo nega. Eu acho só que por respeito à torcida do Fluminense, que nesse momento é o time brasileiro campeão da Libertadores, o Edinaldo tem que chegar em janeiro, quando derem lá os 6 meses do fim do contrato do Ancelotti, falar, é o seguinte, são mais 6 meses que ele vai se dividir, e depois acabou. Ou então não. Ele vai ter que escolher entre a seleção e o Fluminense. Porque é impossível, neste momento de total felicidade do Fluminense, ele pensar só na seleção. Como na semana passada, antes do jogo contra o Boca, ele teve que parar para fazer uma lista. Então, acho que o Fluminense merece ter um técnico só dele no ano que vem, que seja o Diniz. Então, se for por 6 meses, tudo bem, dá para esperar até a Copa América. Agora, se não forem por 6 meses, o Fluminense, o Diniz e o Edinaldo não precisam sentar para conversar. Ô, Ilan, na verdade, agora no começo do ano, agora o patamar é outro. Não só porque o Diniz foi campeão da Libertadores, porque o time que ele dirige estará na Libertadores. Então, me parece que meio forçado demais ele continuar na seleção com o primeiro semestre com coisas para fazer no Fluminense, que é o time dele, a não ser que ele queira ir para a seleção e sair do Flu. Você acha que vai continuar essa divisão aí até Ancelotti chegar, se chegar? Não dá para a gente saber, mas o presidente da CBF tem que se posicionar. A minha expectativa era de que realmente no fim do ano haveria uma decisão em relação a isso. Mas se vai acontecer de fato, não sabemos. Eu não tenho certeza absoluta que a CBF sabe com absoluta segurança que o Ancelotti de fato vem. Não sei se tem algum documento assinado, até creio que não haja. Deve haver algum acerto de palavra. Eu não duvido que o Diniz continue no primeiro semestre do ano que vem se dividindo entre seleção e Fluminense. Pelo lado do Fluminense, essa questão já estaria resolvida. E o que eu quero dizer com isso? O Fluminense foi campeão da Libertadores. Então, os questionamentos grandes que poderiam acontecer a partir de agora, caso o Fluminense tivesse fracassado em relação à Libertadores, no lado do Fluminense, esses questionamentos não vão acontecer. O Diniz, hoje, é o dono do clube, né? No bom sentido, dizendo. Né? O torcedor não vai contestar se ele continuar na seleção, o presidente do Fluminense vai aceitar normalmente a situação. A questão, nesse momento, para mim, mora do lado da seleção brasileira. Como é que vai sair o Diniz agora nesses 2 jogos que restam de eliminatórias na temporada de 2023? Ele vem de 2 jogos ruins, na verdade vem de 3 jogos ruins, sendo que um deles acabou acontecendo até uma vitória no fim do jogo, naquelas primeiras 2 datas, naqueles 2 primeiros jogos na data FIFA. Mas ele vem de 2 jogos ruins e pode se enrolar agora contra a Colômbia fora e contra a Argentina no Maracanã. Se o Brasil não for bem nesses 2 jogos, eu acho que vai acontecer uma cobrança, né, de nós, vai acontecer uma cobrança dos torcedores e pode acontecer sim uma cobrança da CBF. Diniz, precisamos de você integralmente, se você quiser continuar, nem que seja no primeiro semestre do ano que vem. Não dá mais para te dividir com o Fluminense. Porque a questão, o Tirone, embora o Fluminense tenha sido campeão, isso aí não apaga tudo o que está acontecendo. O Diniz hoje divide as suas atenções, o seu foco, o seu tempo entre o Fluminense e a seleção. O Diniz não passou 5 minutos do tempo dele na semana passada pensando na convocação. O Diniz não passou 5 minutos do tempo dele enquanto ele estava na seleção brasileira, 2, 3 semanas atrás, pensando na final do Fluminense na Libertadores. Enquanto ele estava na concentração da seleção, o Boca estava jogando
O adversário do Fluminense na final estava jogando num domingo à noite, quando ele estava na seleção, 2 dias antes de fazer uma partida pela seleção brasileira. Será que o Diniz assistiu a esse jogo, fez anotações, ficou conversando com a comissão técnica dele, que é a mesma da seleção, por acaso, mas ficou conversando sobre o Boca, estando na seleção? Eu duvido que tenha feito isso. Então não tem como resolver, isso é uma questão física, não tem como pensar em 2 coisas ao mesmo tempo, trabalhar em 2 coisas ao mesmo tempo. Simplesmente não tem como. Então, para mim, depende bastante do que vai acontecer nesses 2 jogos finais. Se o Brasil for muito bem, né, conseguir 2 boas vitórias, terminar tudo em lua de mel no ano da seleção brasileira, eu acho que ele vai continuar no próximo semestre no Fluminense e na seleção, embora eu não acho que seja uma situação ideal. O que você acha, Renato, sobre isso? E você acha que é inevitável que já as pessoas já comecem a imaginar que a seleção do Diniz possa ser o que se tornou o Fluminense do Diniz, um time que acabou vencedor? É o que se espera, né? O que se espera é que o Diniz consiga fazer na seleção o que ele fez bem no Fluminense, levando o Fluminense ao primeiro título da Libertadores, né? Acho que esse título, inclusive, dá ao Diniz uma sobrevida muito grande, porque, como o Ilan ressaltou, os 2 últimos jogos foram muito ruins. Mas essa conquista da Libertadores, se ele tivesse perdido a Libertadores, já ia estar chovendo críticas sobre ele de todos os lugares. Como ele ganhou a Libertadores, e ganhou jogando da maneira que ele gosta, né? O gol do Cano é fruto daquele amontoado de jogadores que ele faz em torno da bola, tá? E o John Kennedy que entra, ele diz, é você que vai fazer o gol, e ele vai lá e faz. Eu acho que o Diniz, naqueles joguinhos, lembra que você ganha energia, né? Ele encheu de novo o pote de energia ali. Então, eu acho que para a seleção, não acredito que a CBF vá pensar em tirar o Diniz antes da chegada do Ancelotti. E o Fluminense, por sua vez, ele tem o Mundial esse ano, né? É bom não esquecer que o Mundial Interclubes esse ano é na própria temporada, não é em fevereiro, como aconteceu no ano passado. No ano passado, não, Isso. neste ano, né? Na verdade, ele vai poder disputar o Mundial sem problemas, não tem acavalamento de datas FIFA com o Mundial do Fluminense, e acho que ele começa bem no ano que vem, acho que ele fica até o Ancelotti. O problema, e aí seria um bom problema, é se ele realmente começar a encaixar o Brasil, né? Vamos que agora com o Endrick, com o PP, com essa garotada que ele chamou aí, o Brasil começa a jogar um belo futebol, derrote a Colômbia, derrote a Argentina, e nos primeiros jogos do ano que vem continue a mostrar evolução. Vai ficar aquela dúvida. E aí, traz o Ancelotti ou não traz? As informações que eu tenho é que está tudo acertado. A CBF não tem mais dúvidas que o Ancelotti vem. Então, eu quero ver o que vai acontecer. E o Fluminense, por enquanto, não tem do que reclamar. Porque, bem ou mal, dividindo ou não, concordo. É óbvio que ele não teve a atenção que deveria ter em relação à Libertadores quando ele estava na seleção, mas ainda assim, o Fluminense foi campeão da Libertadores e, no final das contas, o que vale mesmo é o resultado, é o título. Então, para o Fluminense não houve problema nenhum. Pelo contrário, o Fluminense tem todos os motivos para querer ficar com o Fernando Diniz, dividido ou não, né? Eu acho que ele continua até a chegada do Ancelotti, a menos que sim. Perde esses 2 jogos agora. Perde para a Colômbia e perde para a Argentina. O Brasil começa a ficar ligeiramente ameaçado, né? Para não classificar, tem que haver uma hecatombe, né? Porque são tantas vagas que é quase impossível não classificar. Mas é ruim, né? É ruim se o Diniz perder esses 2 jogos, é muito ruim. Mas não acredito que ele perca, não. Eu acho que ele vai dar um jeito de ganhar da Colômbia, da Argentina não sei. Porque a Argentina vive um momento muito especial. Depois da conquista da Copa do Mundo, parece que os jogadores estão mais soltos, mais leves, e o Messi melhor ainda. Então, ganhar da Argentina eu acho que vai ser um problema. Mas mesmo que empate no Maracanã, também não pode ser considerado um mau resultado. Não vejo problemas para o Diniz a curto prazo, não. Ô, Casão, você acha que o Diniz, sendo o Diniz, no primeiro jogo já colocaria o Endrick para jogar? Ele falou que a convocação do Endrick foi um prêmio, né? Um prêmio pelo que ele vem jogando e tal. Mas a boa fase do Endrick, vamos combinar, é de poucos jogos, né? A boa fase que eu quero dizer é que titular do Palmeiras e que mudou inclusive o Palmeiras. É um extrato muito curto. Mas pensando no Diniz como ele é, vai lá, John Kennedy, você vai fazer o gol, o cara vai lá e faz o gol. Será que o Endrick pode ser titular?
Tá diferente uma final de Libertadores no Maracanã, jogando em casa, um cara que você treina todo dia, você falar para ele, entra lá que você vai fazer o gol. E pegar o Hendrick com 17 anos, o Brasil vem de uma derrota horrorosa com o Uruguai, pegar o garoto e colocar lá em Barranquilla para enfrentar a Colômbia. Calma, eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele nem pensa em fazer isso. Eu acho que ele vai colocar o Paulinho para jogar. Eu acho que o Paulinho do Atlético Mineiro vai jogar. Até pelo que ele falou, né? Paulinho pode jogar na esquerda, pode jogar na direita, pode jogar de centroavante, ele pode ser o cara que encosta no centroavante. Você deu 4 posições para um cara que você convocou. Você elogiou o cara em 4 posições. Esse cara vai jogar, né? Na minha cabeça, esse cara vai jogar. Você convoca um cara e fala isso, alguma dessas 4 ele vai colocar. Mas eu acho que o Paulinho vai ser centroavante, que o Rodrigo vai jogar com a 10 ali, no lugar do Neymar, e o Paulinho vai ser o centroavante. Eu acho que é isso. Ele convocou o Hendrick como prêmio. Cara, foi impressionante o jogo com o Botafogo e o jogo com o Atlético Paranaense. Né? Foi impressionante. Eu acho pouco para você levar um jogador para a seleção brasileira, caso ele tivesse 23, 24, 25 anos. Mas um garoto de 17, que faz aquilo que ele fez contra o Botafogo, depois faz o gol da vitória com o Atlético Paranaense, você convoca 23 jogadores, você pode convocar o Hendrick. Eu entendo em convocar o Hendrick. Eu acho que foi legal convocar. Eu acho que é prêmio mesmo. Eu acho que é prêmio e incentivo. É prêmio e incentivo. Você está levando um cara de 17 anos para ele já começar a pegar aquele ambiente de seleção principal, aquela pressão da imprensa ali o tempo todo, sabe, coletiva, ali, todo mundo perguntando um monte de coisas, né? É um ambiente diferente, é completamente diferente, pô. Seleção brasileira, e assim, é completamente diferente e hoje é mais tranquilo, porque só tem a coletiva, né? Na minha época, a imprensa ficava dentro da Toca da Raposa, do lado do campo, assistindo o treino, acabava, você já saía, estava todo mundo lá para entrevistar. Se você estava bem, era um monte de elogios, se você estava mal, um monte de cobrança, já era um confronto direto ali, que era uma pressão muito grande. Mas hoje também é uma pressão muito grande, porque os jogadores são habituados com esse estilo, né? Eles não são habituados a conversar com o jornalista todo dia, só de vez em quando. E quando eles vão conversar de vez em quando, pensa um garoto de 17 anos, lá em Teresópolis, primeira coletiva, a imprensa pede tem que trazer o Hendrick e o Diniz para conversar. O moleque vai lá sentar a primeira vez com um monte de jornalistas que a maioria ele não conhece, porque é do Brasil todo. Vai ser a primeira vez que ele vai estar ali, e um monte de perguntas, né, mais profissionais, assim, mais diretas, né, mais, tratando o cara como jogador de seleção brasileira, né. Então, ele tem que ir com calma. O Hendrick tem que digerir o ambiente. O Hendrick tem que se adaptar ao ambiente, que não é uma coisa igual ao clube. Do resto, eu acho que ele está certo. Eu acho que ele vai colocar o Paulinho. Tem grande possibilidade dele colocar o PP de lateral direito. Tem possibilidade. Ele colocou o Emerson só de lateral direito. E o PP, na hora dele explicar o PP, ele também fez a mesma coisa que ele fez com o Paulinho. Pô, o PP pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, pode jogar de atacante, e também já jogou de lateral direito, pode, né, se eu precisar, de repente, Então o PP pode pintar numa lateral direita também, dependendo dos treinos que ele fizer lá. Mas eu acho que novidade vai ter. A cara vai ser outra.